Bem-vindos a mais uma aula de gramática. Eu sou a Mari e hoje a gente vai falar sobre modos de organização do texto. É um assunto super importante para o Enem, cai ano sim, ano também. E antes da gente partir para a aula, eu só preciso dar um recado rapidinho. Para você receber todos os materiais da aula, é só preencher o formulário e o link está na descrição. Então, pessoal, na nossa segunda aula a gente vai falar sobre modos de organização do texto. Esses modos de organização eles vão depender basicamente de dois critérios. O primeiro vai ser o critério finalístico, ou seja, dependendo da finalidade, do objetivo do texto, ele vai ser organizado de uma maneira. O segundo é o critério estrutural, que vai ser a linguagem que é usada no texto, a própria estrutura do texto. É importante ressaltar que é comum a gente encontrar textos que apresentam mais de um modo de organização. A gente tem modos se alternando. Nesses casos, a gente vai classificar o texto de acordo com o modo predominante, ok? O primeiro modo é a narração. Quando a gente narra alguma coisa, a gente está sequenciando ações ao longo do tempo, sequenciando acontecimentos ao longo do tempo. Ou seja, há uma progressão temporal. Eu tenho uma linha do tempo e eu vou contando os acontecimentos que vão acontecendo ao longo dessa linha do tempo, ok? Não pode ser um texto estático, parado. Ainda falando sobre essa linha do tempo, a gente pode ter flashbacks, né, que é quando a gente volta para contar alguma coisa que aconteceu antes. A gente também pode ter uma narrativa memorialista, que é quando a narração ela começa já num ponto futuro, só que ela vem voltando, contando outras coisas. Se a gente pegar Dom Casmurro, no comecinho do texto, o Bentinho, que já não é mais Bentinho, ele já virou o Dom Casmurro, ele já tá velho, ele já tá lá sozinho, não tem mais Capitu, não tem Escobar, não tem filho, não tem ninguém. Só tem ele lá sozinho na rua mata-cavalos. E aí ele vai contar as memórias dele, certo? Ele vai contar a vida dele, vai narrar as memórias dele desde lá da adolescência, o rolo todo, se teve traição, se não teve, até chegar ali, né, no ponto onde ele tá. Outra coisa que pode acontecer na narração é a chamada digressão, quando a gente tem uma interrupção do fluxo narrativo, interrupção da narrativa. Machado de Assis costuma fazer isso, e ele faz isso geralmente para conversar com o leitor. Ele está contando ali a história, de repente para, fala uma coisa pro leitor, volta. Então é quando eu estou ali contando uma coisa, de repente paro, falo de uma coisa que não tem a ver com aquilo ali, e depois volto, e isso é uma digressão. Eu estou interrompendo a narrativa para falar outra coisa, mas depois eu volto. Quando a gente fala de narração, a gente tem elementos narrativos que vão ajudar a gente a construir essa narrativa. O primeiro deles é o narrador. Esse narrador ele pode vir em primeira pessoa, que é o narrador personagem. Quando isso acontece, a narrativa ela é vista de dentro para fora. Ela vai ser contada de acordo com as perspectivas desse personagem que está narrando a história. Mas esse narrador também pode vir em terceira pessoa, né, que é o narrador observador. E aí ele vai conhecer todos os elementos da narrativa, vai contar sobre isso, não vai se intrometer muito. A gente tem os personagens, né, podem ou não ser fictícios, depende da história. A gente tem o enredo, que a própria narrativa é um conjunto de fatos que vai se desenrolando na história. A gente tem o tempo, que vai ser responsável pelo ritmo da narrativa. A gente tem o tempo cronológico, que é a passagem normal do tempo, mas a gente tem também o tempo psicológico, que é uma narrativa reflexiva, né? Ela vai acontecer por dentro da subjetividade do narrador. E esse tempo ele pode passar diferente do tempo cronológico. A gente tem o espaço, que pode ser real, né? Está situado no mundo em que a gente conhece. A gente tem também um espaço psicológico ou de fuga, que ele está situado fora da realidade mais palpável e ele vai modificar a realidade do que é narrado. Então, quando a gente está falando ali de uma fantasia, é algo que aconteceu num sonho, na imaginação do personagem, é um espaço psicológico, não é um espaço real, ok? Ainda na narração, a gente tem tipos diferentes de discurso. A gente pode ter um discurso direto, que é quando é o discurso que dá voz à personagem, ele tem um enunciado em primeira pessoa até segunda pessoa, vai fazer com que o texto seja um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. Ali eu coloquei como exemplo um trechinho de Quincas Borba, do Machado de Assis. Se a gente reparar também, a gente vê que a gente tem um travessão para marcar
a fala de cada personagem, fica evidente ali onde cada personagem está falando. Mas a gente também pode ter um discurso indireto, que é quando o próprio narrador vai reproduzir a fala das personagens. Aí esse enunciado vai vir em terceira pessoa e não vai ter, como no discurso direto, algo para marcar essa fala da personagem. Esse discurso indireto está exemplificado ali por um trechinho de um livro do Lima Barreto. É importante a gente entender também que o texto narrativo ele não acontece só em textos em prosa. Existem poemas narrativos. Se a gente pegar, por exemplo, o Momento num Café, do Manuel Bandeira, ele está narrando uma série de acontecimentos, né? Ele está num café, de repente começa a passar um enterro, e ele começa a narrar, né, esse enterro passando, e as pessoas começam a tirar o chapéu, né, como que para prestar respeito ao morto que está dentro do caixão. Sobre o que eu tinha falado, sobre a gente ter modos de organização diferentes se alternando, em Momento num Café acontece isso, porque ele tá ali narrando o que está acontecendo no café, né, passa o enterro, o pessoal tira o chapéu, e aí, de repente, ele começa, em alguns pontos, a expressar opiniões dele. Falar ali, expressar a opinião dele sobre a vida, ou seja, eu tenho um texto predominantemente narrativo, mas em algumas partes, nas partes em que ele vai parar para expressar a opinião dele, ele está sendo argumentativo, tá? Ele está defendendo ali um ponto de vista, uma ideia dele, ok? Para exemplificar a narração, eu coloquei ali um trechinho de Vidas Secas. Quem leu lembra dessa cena? Se a gente for olhar ali, a gente vê que o nosso narrador ele é um narrador observador, né? Ele está ali de fora da história, contando o que está acontecendo. Ele narra ali o que o Fabiano, né, está imaginando e fala o que a cachorrinha baleia está fazendo, né, o que ela tem feito. Um texto descritivo é aquele que ele vai servir para tu criar uma imagem, tu fazer um retrato de um dado objeto, uma pessoa, uma cena, num tempo específico. Então, esse tempo, ele tá como se ele tivesse congelado. Esse texto ele tem um caráter estático. Como se o tempo tivesse congelado e todas as ações elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, há uma concomitância das ações, ok? Esse texto, obviamente, ele pode ter um caráter mais factual, ou mais pessoal, mais objetivo, ou mais subjetivo, né? Vai depender. E é difícil a gente encontrar um texto que ele seja exclusivamente descritivo. Geralmente a gente vai ter trechos descritivos em meio a textos narrativos, por exemplo. Ali eu coloquei como exemplo um trechinho de Dom Casmurro, quando o Bentinho vai falar da Capitu. Ele fala que ela tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ele está descrevendo os olhos da Capitu, certo? Um outro grande exemplo de textos descritivos são os poemas parnasianos, que basicamente é a galera descrevendo coisas aleatórias, tipo um vaso. Depois, quando a gente entrar em literatura, a gente vai ver isso com calma. Um texto argumentativo, que é a redação, né, a gente vai defender um ponto de vista, a gente vai defender uma ideia. E para defender essa ideia, a gente vai ter que apresentar evidências, a gente vai ter que comprovar essa ideia por meio de exemplos, de ilustrações, de dados, argumentos de alguma autoridade, por aí vai. Coloquei ali como exemplo um trechinho de Quincas Borba, do Machado de Assis, que o Quincas Borba, tanto em Quincas Borba quanto em Memórias Póstumas, que daí ele vai ser um personagem secundário, né, nosso elenco de apoio, ele fala da teoria humanitas. Então, primeiro ele vai argumentar, ele vai defender a teoria dele, ele vai falar, né, que não existe morte, só existe vida, que às vezes uma vida acaba para que uma outra vida prospere. Então, ele está defendendo a ideia dele, né? E depois ele vai usar um outro tipo de texto, que vai ser uma narração, para tentar comprovar a tese dele. E aí ele vai contar uma historinha ali, né? Ele diz que tem duas tribos que vivem compartilhando batatas. Aí chega um ponto em que não tem batata para todo mundo. Se elas dividirem as batatas, todo mundo vai morrer. Não tem área para plantar mais batata, só que tem um morro, e aí, né, do outro lado desse morro tem mais batatas. Só que ninguém tem provisão suficiente para conseguir chegar lá. Então a única solução é sair na porrada. É as duas tribos duelarem e a tribo que vencer coleta as batatas, come, prospera, vence esse obstáculo, consegue chegar do outro lado do morro. Ou seja, né, a supressão de uma vida é a condição para que outra vida prospere.
Então, ele argumenta, defende ali a tese dele e usa uma narrativa para tentar comprovar isso, tentar comprovar a tese dele. O texto expositivo, ele tem a função de apresentar um conteúdo, apresentar uma informação, explicar, expor um determinado assunto. Ele é muito comum em índice de livros, gráficos, tabelas, textos jornalísticos, enciclopédias. Ali eu coloquei na primeira imagem ali, é um trecho de uma enciclopédia que está explicando o que é um cervo do Pantanal. Na outra imagem a gente tem um trecho de uma entrevista, né? Tá expondo ali um determinado assunto, expondo o que foi discutido nessa entrevista com a Clarice Lispector, no caso. O texto injuntivo ele tem a função de instruir o leitor, ele vai explicar alguma coisa para o leitor para a realização de uma ação. Então, é muito comum o uso de verbos no imperativo. Se a gente pegar ali a primeira imagem, está explicando como se proteger contra a dengue, né? Então, ele está dizendo, olha, coloca o lixo em sacolas plásticas, enche de areia o potinho das plantas, não deixe a água da chuva acumulada na laje, né, em calhas. Diversos verbos no imperativo explicando para o leitor o que fazer para se proteger da dengue. Além do segundo texto, é uma receita de panqueca, e ele está explicando para o leitor como que ele vai fazer para preparar uma panqueca, para fazer uma panqueca. Para a gente ver como isso funciona na prática, eu trouxe duas questões. A primeira é do Enem de 2016, questão 108, e a segunda é uma questão de um material extra, ok? Essas duas questões, elas estão no material que é enviado, né, para vocês pelo e-mail. Para receber esse material é só preencher o formulário, o link está na descrição, tá? Só preencher que vocês recebem o material da aula. A primeira questão, que é a 108, Enem 2016, caderno azul, tá? Ele traz ali um texto. Nesse texto ele está apresentando um livro, né, que é o chamado Madeira de Ponto a Ponto. E ele traz informações a respeito desse livro, comentários sobre a investigação, a pesquisa que foi feita para a elaboração desse livro. Então, ali, né, no enunciado, ele fala, a fim de alcançar os seus objetivos comunicativos, os autores escreveram esse texto para, né, é a alternativa A, é para apresentar informações e comentários sobre o livro, é um texto expositivo. Né, ele fala ali, ele apresenta o livro para o leitor e traz algumas informações a respeito de como esse livro foi feito. Ok? Ali na questão 4, que é de um outro material, ele traz ali o fragmento de um conto, né, o conto A Causa Secreta, do Machado de Assis. E nesse fragmento, o que acontece? A gente tem um texto narrativo, só que nesse texto narrativo a gente tem algumas passagens descritivas que o narrador está utilizando para poder caracterizar os personagens e caracterizar o espaço onde aquilo está acontecendo. Ou seja, a gente tem uma mescla de modos de organização de um texto. A gente tem uma mescla de textos, tá? A gente tem um texto que ele é predominantemente narrativo, só que em alguns momentos o autor ele vai descrever personagens, ele vai, né, descrever ali o espaço. A gente tem uma descrição em função de uma narração. Então ali a alternativa D, um texto narrativo descritivo, pois é predominantemente narrativo com passagens descritivas, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula bem boa para vocês. Novamente, para receber todo o material da aula, é só preencher o formulário, o link está na descrição. É importante também você se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo, ok? E a gente se vê semana que vem.